só para vocês entenderem aqui exatamente o que eu coloquei para vocês nessa apresentação, né? Vou dar só uma repassada geral. Eu coloquei um desenho com todas as variáveis para que vocês pudessem se encontrar ao longo do texto, tá? Então, aqui nós temos, a única coisa que eu fiz de mudança, que eu havia passado para vocês, né, eu coloquei aqui o X ou Y, que eu havia colocado na aula para vocês. Como não tem muita bibliografia sobre o método, na verdade, a gente só tem um livro, tá? E esse livro ele indica como Y. Eu estou trabalhando como referência com os livros do Fusco. Então, vocês têm aqui todas as distâncias. O que o pessoal mais tem dúvida aí é justamente a parte do detalhamento, que eu vou entrar com um pouco mais de calma, tá? Na verdade, eu vou abrir depois aqui o TQS e eu vou detalhar para vocês um bloco. Algumas das informações que eu coloquei a mais foram aquela questão exatamente o que é o A0 e o C0, né? Ou seja, a distância que eu tenho do centro da minha estaca até a face do bloco. A altura útil, né? E a questão do nó CCC, que eu coloquei aqui como X ou Y, como vocês podem ter colocado no exercício. Isso é independente, tá? Na geometria, eu fiz uma indicação normalmente de como a gente faz essa divisão dos pilares. Então, vocês podem ver, por exemplo, quando eu tenho um pilar circular, eu tenho que trabalhar com uma área setorial. Então, vocês vão trabalhar, por exemplo, um pilar com 3 estacas, né? Um bloco de 3 estacas, a gente vai utilizar principalmente a gente vai converter o meu pilar em um pilar circular equivalente com a mesma área. E aí eu vou calcular esta área setorial. Aqui no exemplo do lado, eu coloquei um bloco de 8 estacas. Então, reparem que eu indiquei que eu tenho C1 e C2, tá? Esses dois valores aqui são duas bielas diferentes, ou seja, eu preciso checar essas duas bielas. Aqui é o que vocês já tinham conhecido, né? Até o pessoal, não lembro se foi o Ayrton quem foi, mas havia me alertado que tinha um errinho aqui, eu já corrigi essa fórmula, tá? Ou seja, a gente só considera para uma direção. Aqui eu estou imaginando que a direção X é sempre a maior dimensão do pilar, ou seja, quando eu for detalhar esse bloco, eu posso mudar a direção do pilar para fazer esse detalhamento. Facilita muito na hora de a gente colocar isso numa prancha, tá? Eu indiquei também o que eu quis dizer, quem são as tensões nas bielas, ou seja, onde nós estamos fazendo essa verificação, tá, em relação ao FCD1 e FCD3 aqui, onde é que ocorrem essas situações e onde é que eu tenho a minha profundidade X aqui dentro do bloco. Tá. Aquela questão que a gente trabalhou já em aula, que são as armaduras de equilíbrio geral, então eu tenho aqui a determinação da força do tirante, né, na verdade eu passei já uma fórmula só, não tem problema, vocês podem trabalhar com essa fórmula direta. Aqui estão aqueles critérios que vocês já aprendem em concreto 2, sobre o ETA 1, ETA 2 e ETA 3, que é a parte das barras, as regiões de aderência, né? E a parte do diâmetro dessa barra. Aqui nós temos o comprimento de ancoragem necessário, então teve muita gente que me perguntou se o alfa 1 era sempre 0,7. Quando é que o alfa 1 é 0,7? Quando eu tenho um cobrimento lateral à barra que ele seja suficiente, ou seja, ele é maior do que 3 vezes o diâmetro da barra. Então, se imaginar que eu tenho uma barra de 20 milímetros, eu posso estar trabalhando aí com 6 centímetros, tá? Deixa eu só ver o que vocês escreveram aqui. Beleza. Aqui é um detalhe que eu não havia passado na aula, que é o comprimento de ancoragem mínimo. Embora esse comprimento de ancoragem mínimo, dificilmente ele vai ser reduzido, né? Só se eu colocar muita área de aço, ou seja, acrescentar, ter aqui muita área de aço efetiva, para que eu possa, de repente, estar reduzindo isso abaixo do comprimento mínimo, tá? Outra coisa que muita gente me perguntou foi sobre o comprimento disponível. O que é esse comprimento disponível? É a distância que eu tenho aqui, né, da face do pilar. Eu vou abrir uma planta de formas de um bloco sobre estacas, que é o bloco que a gente vai trabalhar. Na verdade, é a solução do exercício que vocês me entregaram hoje, tá? Então, aqui nós temos o bloco sobre estacas, né? Vamos ignorar que eu tenho já o detalhamento. Quem é o C0? O C0 é exatamente esta distância aqui, ó. Então, essa distância é o nosso C0.
mais alguém chamou? Não. Então, é justamente esse ponto. Então, como é que eu calculo isso aqui? O C0, essa distância que eu tenho do centro da estaca até a face do bloco, mais meio diâmetro da estaca, menos o cobrimento. Ou seja, o que indica? Que eu vou estar subtraindo aqui esse cobrimento para poder ter um comprimento de ancoragem disponível para esse detalhamento. Tá? Então, como eu disse aqui, o início do comprimento de ancoragem ocorre na região do contato do tirante com a biela. Então, onde é que é essa região de contato? Se a gente olhar um modelo biela-tirante aqui, o modelo biela-tirante exatamente desse exercício de duas estacas é esse. Então, nós temos aqui na linha tracejada, tá, a indicação das forças. Então, aqui eu tenho descendo meio NSD, aqui também meio NSD, ele passa nessa direção e desce aqui. Então, onde é que acontece esse comprimento, o início dele? Exatamente nesse ponto aqui. Na verdade, ele poderia ser até antes, tá? Ele poderia indicar regiões. Segurança. Porque, na verdade, você começa a ter a ancoragem a partir do ponto em que a sua biela entra em contato com a sua armadura. Tudo bem? Eu vou pedir que vocês digitem aí no chat se alguém tem alguma dúvida dessa parte de ancoragem, se alguém precisa que eu explique algum ponto específico, tá? Vou dar aí uns 2 minutinhos para vocês digitarem aqui. Vou pedir que vocês sejam também bem específicos, né? Qual o início da ancoragem, Leonardo? Ou então vocês façam o seguinte, tá? Coloquem em ordem a pessoa que quer perguntar e aí você libera o áudio e me faz a pergunta. Acho que pode ser mais fácil, né? Pode liberar o áudio, Leonardo, e me perguntar. Ah, certo, Leonardo. Tá com barulho, não sei. É você que estava assistindo novela, né? Tudo bem, não tem problema, vamos lá. O início da ancoragem, na verdade, o que é a ancoragem, tá? Para vocês terem uma noção. A ancoragem é o espaço necessário que eu preciso transmitir a força de tração da armadura para dentro do concreto. Então, eu começo a transmitir essa força de tração a partir desse ponto. Né? Ou seja, do ponto em que eu tenho essas linhas aqui, esta e esta linha, elas representam a minha biela de compressão, ou seja, toda a minha força de compressão ela está descendo nesse sentido. Como isso é muito difícil a gente resolver matematicamente, a gente imagina que seja uma força linear, que é exatamente este ponto aqui que nós estamos vendo. Tá? Então, o que acontece? Nós estamos supondo que essa força, na verdade, ela não está acontecendo nessa região, ou seja, esse ponto em 45 graus, toda esta região aqui, ó, isso aqui é a minha área ampliada da estaca, ou seja, o meu diâmetro ampliado da estaca. É exatamente esta região aqui que está sendo delimitada. Então, na prática, a gente não considera essa região, estou considerando somente a região da estaca, exatamente onde está a estaca. Então, eu estou imaginando que, a partir desse ponto, ó, do contato da biela com a face da estaca, que eu inicio a transmissão da força de tração da armadura para dentro desse volume de concreto. Ficou claro isso aí? Maravilha. Então, vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Eu estou fazendo um repasse, né, só para vocês terem uma noção. Então, a gente entra aqui naquelas armaduras, né, ou seja, as armaduras auxiliares. Então, como eu já havia comentado, nós temos aqui a região da armadura de distribuição, a armadura de suspensão e a armadura lateral. Na maior parte dos blocos, tá, gente? Então, por exemplo, blocos de 3 estacas, blocos de 4 estacas, 5, 10, ou seja, eu começo a ter um volume de concreto muito grande. Então, essas minhas armaduras, tanto a armadura de pele, tá, quanto a armadura vertical, que a gente costuma trabalhar, ou seja, a minha armadura de suspensão, eu não preciso ter uma conta assim tão
rígida, tá? Quanto num bloco de 2 estacas, que era o exercício com quem vocês estavam fazendo. Então, o que que acontece aqui? Essa armadura de malha é uma armadura simplesmente, a gente coloca ela, é uma armadura de distribuição, ou seja, eu distribuo ela no fundo do bloco, para o quê? Evitar a fissuração. Então, essa é a grande vantagem de eu poder armar utilizando uma armadura de distribuição. Tá? A armadura de suspensão são as extremidades dessa minha armadura de distribuição, ou seja, a parte que sobe até o topo do bloco. Porque essa biela, apesar de ser bonitinho o meu desenho, eu sei que essa força ela não desce exatamente nesse sentido. Na verdade, a gente nem sabe, só que são hipóteses. Tá? Então, o que que ocorre? Eu estou imaginando que essa força, na verdade, ela pode cair no meio do bloco também. Isso em blocos para mais estacas, tá? Então, eu preciso levar esta força do fundo do bloco para a face superior dele. Na verdade, seria o desenho contrário, né? Eu errei aqui. Então, eu preciso fazer exatamente isso aqui. Levar esta armadura do fundo do bloco, esta força do fundo do bloco para o topo, para que ela possa chegar até a minha biela. É muito parecido com aquele sistema de treliça que a gente utiliza em vigas, tá? Para calcular a armadura de cisalhamento. Ou seja, a força desce no fundo da viga, é suspendida pelo estribo, e eu vou levando isso até o meu apoio. Tá? Então, essa armadura de suspensão é essa extremidade. Depois a gente vai ver com mais calma, eu posso fazer outros detalhamentos aí com vocês. A armadura lateral, a armadura de pele, então, há muitas, na verdade, existem muitos livros e apostilas aí que recomendam a utilização de 1/8. A única diferença é quando eu começo a ter blocos muito volumétricos, ou seja, tenho muito concreto. A concretagem aí são 20 metros cúbicos, 30 metros cúbicos, ou seja, um bloco gigantesco. Então, o que que acontece? Você acaba tendo um problema de efeito térmico, né? Ou seja, o núcleo do bloco, ele esfria primeiro, durante a concretagem, do que as extremidades. Então, normalmente, nesse tipo de situação, nós somos obrigados a concretar com gelo. Tá? Então, justamente para você evitar esse efeito térmico, ou a gente costuma colocar uma armadura considerável para poder suportar a tração gerada por essa variação de temperatura. Espaçamento que a gente costuma utilizar aqui na armadura lateral, normalmente é D/3 ou 20 centímetros, tá? E a armadura superior é o mesmo critério aqui da armadura de distribuição. Vale uma nota, tá? Ou seja, fazer um comentário, que a norma 6118, que é a nossa norma mãe de concreto, ela não dá esse valor da armadura de distribuição e da armadura lateral. Ela só fala que você precisa ter. Quanto você vai colocar, ela fala assim, cada um com seus problemas, tá? Então, infelizmente, essa parte da norma, não sei se alguém deu uma olhada já, mas são 2 ou 3 páginas só sobre blocos sobre estacas. E aí a gente vai entrar aí, acho que no grande terror de vocês, que foi a armadura de solidarização. A armadura de solidarização ela é um pouquinho diferente. Então, aqui, como eu não precisava ter um cálculo muito preocupante, né, ou seja, um detalhe assim muito específico, aqui eu já tenho. Tá? Por quê? O que que acontece? Esta armadura, se a gente olhar esse tipo de biela, então, nós havíamos desenhado aqui que o que acontece é que isso é uma força só. E, na verdade, não é. Ela assume, ou seja, ela espraia, isso é uma biela do tipo garrafa, essa força de compressão, ela se abre e ela produz uma tração aqui transversal. Como o bloco sobre 2 estacas, ele não é um elemento volumétrico, né, eu tenho pouco volume de concreto comparado com os demais elementos, isso pode gerar uma tração muito forte. Então, isso aí acaba partindo, ou seja, vai criar uma fissura nessa direção. E aí eu corto a biela. E aí eu perco a capacidade de suporte, tá? Então, o que que a gente faz aqui quando calcula essa armadura de solidarização? Eu determino qual é o comprimento da minha biela de compressão, né, junto ao nó CCC, que é esse nó superior, e a largura dela junto ao nó CCT, esse nó inferior. Feito isso, eu tiro uma largura média e aí eu calculo a força de compressão que eu teria aplicado. Essa força de compressão é só dividir a reação da estaca pelo seno do θ, tá? Na sequência, a gente entra numa determinação da força transversal da biela, ou seja, de qual é o valor que eu tenho, esse FWD aqui. E aí o que acontece? Para que eu possa armar,
é incoerente eu colocar uma armadura inclinada. Primeiro que você sabe que no campo o cara não vai conseguir armar desse jeito. Então nós fazemos uma decomposição dessa força. O que seria isso? Né, eu teria aquele sistema de biela, vou fazer um desenho qualquer aqui, para vocês entenderem. Então a minha força, ela abre, desce para cá e ela fecha novamente. A mesma coisa acontece aqui, né? Isso me gera uma tração transversal. Eu teria que armar nesse ângulo. Então, seria muito ruim para você poder comportar isso. Então, na prática, o que a gente costuma fazer? Eu simplesmente corrijo isso aqui e coloco uma armadura que ela seja vertical, que no caso são as minhas armaduras, né, os estribos que eu vou colocar, e eu aplico uma armadura transversal. Ou seja, eu tenho aqui um FWVD, que é esse cara aqui. Isso está um pouco diferente. E eu tenho, a força vertical é justamente esse cara aqui, e eu passo a ter a minha força horizontal aplicada aqui. Então, a gente distribui isso numa armadura de pele e numa armadura de costura, ou num estribo, justamente para poder conter esse efeito da tração transversal. Tudo bem? Eu acredito que isso aqui, ou seja, eu mostrar esse desenho, seja muito mais prático para vocês entenderem do que a gente está desenhando lá na aula. Às vezes vocês se perdem ali, né? E aí eu faço a decomposição da força. E aí eu faço a divisão dessa área de aço. Tem algumas regrinhas que eu vou explicar de como a gente faz essa divisão, tá? Alguém tem alguma pergunta a respeito dessa armadura de solidarização? Deixa eu pegar aqui. Se a área ampliada do pilar passar a dimensão do bloco. Ô Pedro, isso é bem difícil, tá? De acontecer. Porque, na verdade, o meu bloco ele teria que ser muito curto. Isso só aconteceria num caso em que eu tivesse o próprio pilar da dimensão do meu bloco. Aí, na verdade, eu não tenho área ampliada, é a própria dimensão. Então, já é uma área considerável, tá? E aí eu teria que checar para saber se esse meu modelo ele atenderia. Alguém tinha me perguntado pelo WhatsApp, não me recordo quem foi a pessoa, o que aconteceria se o meu pilar fosse de 75. Eu lembro que alguém me perguntou isso no WhatsApp. Tá? Apesar de não ser escopo da disciplina, eu vou mostrar para vocês o que aconteceria se esse meu pilar ele fosse um pouquinho maior do que a própria largura. Desculpa se eu não respondi na hora, gente, é que eu não vi as mensagens, tá? Então, se eu tivesse esse pilar com essa dimensão, que eu tinha colocado o exercício, né, e eu não vi que a dimensão estava errada. Então, alguém me falou. Então, nós tínhamos essa situação naquele primeiro caso, né? O que acontece? Pode ser que a minha biela daqui para cá, ou seja, a biela que eu tenho saindo para cá, ela ia ficar com um ângulo muito alto, tá? Então, isso acabaria impedindo praticamente. Apesar desse caso, não ficou, tá? O que eu faria? Na verdade, eu teria que montar um novo sistema biela tirante. Então, eu teria que fazer algo parecido com isso aqui. Eu vou jogar dimensões qualquer, tá? Eu teria que abrir esta biela.
E o que acontece? Eu vou gerar isso, fazendo isso aqui, eu gero uma força de tração. Então, aqui nós temos uma força de compressão, que vocês já estão acostumados a ver, nessa face, e aqui embaixo eu geraria uma força de tração. Ou seja, eu teria que armar o topo do bloco para suportar essa força de tração. E aí eu desço com essa biela reta, e depois eu abro essa biela novamente. Então, eu gero o quê? Uma força de compressão no meio do bloco e uma força de tração da armadura. Então, na verdade, eu teria que ter duas camadas de armadura, tá? Então, esse seria o modelo biela tirante. Eu não vou passar isso para vocês, primeiro que a gente tem que ficar testando modelos para poder acertar isso aqui, tá? Então, Pedro, só aconteceria aquela situação se o pilar ele fosse muito longo, ou seja, ele tivesse praticamente a dimensão do bloco. Já vi isso acontecer, tá? Deixa eu ver a próxima dúvida aqui. Bloco 90-90 e o eixo de 75. O que a gente costuma fazer, eu poderia limitar essa área, o Pedro, no que eu chamei ali daquela área motel, de 45 graus, e onde eu bater no final do bloco, eu posso estar limitando ali. Né? Na verdade, eu só faria isso se eu tivesse algum problema. Né? Ou seja, será que o pilar não passa? Se eu desconsiderar ampliado, ele não passa? Ah, então, puta, vamos tentar ampliar esse cara. Vamos ver. Pedro foi o primeiro, tá tudo bem, Pedro? Beleza. Agora vamos ver aqui, Elizabeth. A armadura de suspensão é para levar a força de baixo até em cima? Vamos lá. É exatamente esse o conceito, tá, Elizabeth? Então vamos voltar aqui. Eu vou copiar esse cara para vocês. Normalmente, vamos imaginar que esse bloco, vamos diminuir essa biela aqui. Eu estou imaginando, isso aqui é literalmente a imaginação, tá, gente? Nós estamos supondo que a biela, ela desce dessa forma para o bloco sobre estacas. Ela desce exatamente na cabeça da estaca. Então, eu estou acreditando que a força, ela desça nessa forma aqui, ó, reta, e cai na cabeça da estaca. Se a gente pensasse nisso num modelo de elementos finitos, eu vou abrir aqui um outro material para vocês, que eu já tinha até deixado no portal. Se não me engano, foi o método das bielas. Deixa eu olhar aqui. Então, isso aqui, ó. Isso aqui é uma viga-parede, mas ela pode ser muito bem simulada como um bloco sobre estacas, tá? Isso aqui é um modelo que eu fiz em... Como é que deu uma travada aqui? É como se fosse um bloco sobre duas estacas. Então, eu tenho um apoio nesta região, ou seja, um pilar aqui, e eu tenho outro pilar aqui. Isso é um modelo, gente, que eu fiz em elementos finitos, tá? Depois eu tento até abrir, a gente faz uma pausa, eu procuro esse modelo para poder mostrar para vocês. Então, eu tenho a força carga do pilar entrando nesta região, ó, e aí ela vai... Isso aqui são curvas que estão mostrando as tensões de compressão. Então, o que acontece? Essa força, essa distribuição de tensões, ó, é maluco isso aqui. Como é que a gente pode pensar na engenharia em resolver isso? Né? Eu vou simular isso como um modelinho simples, é só uma força que ela abre. Então, isso aqui, ó, na verdade, o que acontece no bloco sobre estacas que a gente está vendo, essa distribuição de tensões, na verdade, ela está acontecendo exatamente isso aqui. Então, os meus apoios, eles estão muito próximos. Quando isso começa a ficar muito afastado, Elizabeth, essa força ela começa a jogar para o fundo do bloco também. Então, eu preciso pegar essa tensão de compressão, essa força que está chegando nesse ponto aqui, e levantar ela. Como é que eu faço isso? Através do uso de armaduras. Tá? Justamente esta armadura de suspensão que eu comentei com vocês. Então, o que acontece? Essa força
ela desce por vários pontos, né? Então, ela não é exatamente... Né? Uma coisa que vocês têm que ter em mente é assim, quando a gente fala força, gente, a força, na verdade, ela não existe. Então, é um conceito difícil da gente assimilar. Na verdade, é uma tensão. É uma área que está sendo comprimida. Então, ela está sendo distribuída aqui de várias formas possíveis. E não necessariamente só nessa direção. Então, o que acontece? Parte dessa força aqui, ó, ela pode estar chegando nessa armadura embaixo. E aí, o que acontece? Para eu poder conseguir absorver essa força que está chegando, eu tenho que causar fissuração na parte inferior do bloco. Se eu tiver fissuração no bloco, o que acontece? Eu não consigo saber se ele vai estar fissurado. Porque essa droga toda aqui vai estar enterrada. Né? Na verdade, o pessoal fala, enterra isso, eu não quero nem mais ver. Então, para evitar esse tipo de problema, se você tiver um problema na fundação, vai ser algo absurdo. Eu faço o quê? Eu simplesmente coloco uma armadura de forma que eu possa pegar essa carga que desceu, jogo ela para cima de forma que eu consiga mandar de volta para a biela. E aí eu consigo fazer a transmissão dessa força para cima da cabeça da minha estaca. Entendeu alguma coisa que eu falei, Isabela? Elizabeth, desculpa, já falei Isabela, né? Você me perdoa. Beleza, vamos ao próximo, quem foi? O Leonardo. Esses 5 centímetros na parte inferior do bloco. Você quer dizer esses 5 centímetros aqui? Isso, então vamos lá. Quando você vai realizar uma concretagem, tá, Leonardo, você tem um terreno, e esse terreno normalmente ele não é uniforme, tá? Então, o que a gente costuma fazer? Depois que você crava as estacas, você fez a escavação e tudo mais, você apiloa esse terreno, e aqui a gente costuma jogar uma camada que a gente chama de concreto magro, tá? É uma camada de concreto sem função estrutural, que ele serve simplesmente para evitar, diminuir, né, o contato no terreno que eu tenho com o bloco e garantir uma superfície um pouco mais uniforme para que eu possa montar esse bloco, tá? Então, a gente não usa forma, no fundo, né? Normalmente é sempre 5 centímetros, tá? É uma camada de limpeza, um concreto de limpeza. Normalmente é sempre 5 centímetros. Tem gente que costuma utilizar até camada de brita, eu não gosto muito, tá? Mas tem gente que trabalha com uma camada limpa de brita para você fazer isso. O correto mesmo, que a própria norma, a NBR 6122, ela explica isso. Vamos ver quem é o próximo. Vamos lá. Largura CCC e CCT. Vamos lá, William. Essa largura é isso aqui, ó. Eu preciso saber qual é a tensão, porque vamos olhar aqui nesse desenho. Esse desenho tá bonitinho, né? O negócio praticamente não tem desvio nenhum aqui. Agora, olha essa porcaria. A minha biela, ela é muito mais larga junto à cabeça da estaca do que junto ao meu pilar. Se o meu pilar fosse menor ainda, essa biela ia sofrer algo muito mais, digamos assim, você teria uma área muito menor sendo comprimida aqui em cima. Então, a largura do nosso CCC é algo aqui, ó. Então, eu tenho a largura do nosso CCC, que eu falei. É esta largura junto ao topo do nó, né? Ou seja, junto ao cabeça do pilar. E esta outra largura que eu estou considerando é a outra largura que eu tenho aqui junto ao meu nó CCT. Lembrando que aqui eu tenho 3 forças, né, chegando. Eu tenho uma força de compressão chegando por aqui, uma força de compressão chegando aqui, então aqui nós temos, ó, as 2 forças de compressão, e a terceira força de compressão, que é a minha força chegando pelo pilar. Então, isso configura um nó CCC. Eu preciso checar esta largura que eu tenho. Por quê? Na verdade, a gente está checando a biela, tá? Essa força transversal FWD, ela está acontecendo dentro da biela. Puta, que largura eu adoto? Vamos trabalhar com uma largura média. Ou seja, uma largura que eu tenho aqui no meio dos dois. Para quê? Para que eu possa montar
este modelo de treliça. Tá? Essa é a definição, o porquê que eu faço essas larguras, tá, William? Você compreendeu? Ih, peraí, fiz caquinha aqui, gente. Deixa eu voltar à apresentação. Tem alguma coisa errada, eu acho. Vou dar continuidade aqui. Aqui eu coloquei um roteiro praticamente para vocês poderem calcular, tá? Então, você já tem as fórmulas, tá aí, a determinação das reações, determinação da projeção, dimensões do bloco, altura útil. Então, isso aqui é exatamente o que vocês fizeram em sala de aula. O que eu falei que vocês podiam facilitar? O cálculo da resistência nodal e o comprimento de ancoragem. Você tem isso tabelado, você leva isso para a sala de aula, né, na hora que você for desenvolver a prova, fica muito mais prático. Na verdade, eu tenho várias tabelas aí, depois eu mostro para vocês como é que eu costumo trabalhar nesse sentido, tá? E aí, então, as referências. Eu coloquei um pouquinho, de uma forma melhor, né? Todos esses livros aqui nós temos na biblioteca, tá, gente? Toda essa teoria que eu desenvolvi em cima foi baseado nesse livro aqui. Se não me engano, a gente tem um exemplar, tá? 1 ou 2 exemplares, eu não me lembro agora como é que está na biblioteca. Mas tudo bem, vocês também não vão para lá agora, não se preocupem com isso. O método de Blevaux, por que eu adicionei isso aqui? No semestre passado, eu ensinei para muita gente este método, porque é um método consagrado, tá? Vocês podem notar aqui que esse cara é um método novo. Ele é praticamente de 2015, mas ele explica muito melhor o funcionamento de um bloco sobre estacas do que o método de Blevaux. O método de Blevaux, ele é um pouco mais empírico, tá? Porque ele foi baseado numa série de ensaios. Então, aqui, novamente, eu descrevi toda a simbologia do que vocês vão tratar, tudo baseado no Fusco ainda, né? Então, é um pouco mais do mesmo, para dizer a verdade. Ele é um método um pouquinho mais simples. A diferença é que não existe área ampliada do pilar e não existe área ampliada da estaca. Eu checo diretamente aqui. É como se a minha tensão de compressão, o nó, ele se encontrasse aqui dentro do pilar, tá? Isso aí vocês não precisam se preocupar, eu não vou cobrar isso de vocês, mas é interessante que vocês tenham esse conhecimento. O que muda aí? É a tensão nas bielas, tá? O que acontece? Como eu tenho uma área menor, eu tenho uma tensão muito mais alta, junto ao meu pilar e junto ao meu bloco, junto ao pilar da estaca. Eu vou pedir, gente, agora que eu lembrei, tá? Foi besteira minha, vocês têm que deixar o AVA aberto aí, porque pelo que eu entendi, o Sampa, ele está contabilizando se vocês estão assistindo a aula ou não, a partir aqui do AVA, tá? Quando vocês puderem, vocês abrem. Vamos lá. Então, de novo, a tensão nas bielas, ela vai variar de acordo com a quantidade de estacas. Então, quanto mais estacas, ou seja, eu tenho tensões de compressão chegando por vários nós. Então, imagina só, não é mais um nó CCC, que eu tenho só compressão, eu tenho 3 forças de compressão chegando. Se é um bloco de 4 estacas, por exemplo, eu tenho 5 forças. Então, eu tenho uma força de cada estaca e uma força do pilar. O que acontece? Isso faz com que a gente confine o bloco. Uma vez que você confina essa região do nó, quando você tem o confinamento, né, ou seja, você está impedindo que esse bloco, esse volume de concreto, ele alargue por causa da compressão, você aumenta a resistência do concreto, tá? E aí a gente utiliza esses limites que foram testados por Blevaux e faz uma correção levando em conta alguns critérios aí de resistência, tá? Que é o efeito ao longo do tempo, que é o efeito Risch, que vocês estão acostumados, né? O ganho de resistência e quando a gente faz um corpo de prova na obra, aquele corpo de prova está muito bonitinho, né? Ou seja, ele é ótimo, mas o que você tem dentro da estrutura é completamente diferente. Então, essa tensão, ela acaba, ou seja, a resistência do concreto, ela acaba sendo aí um pouquinho inferior. Tá? Questão das áreas de aço, permanece a mesma coisa, né? Principalmente dos dois, e o de bloco sobre 2 estacas aqui é um pouquinho mais fácil, né? Na verdade, também não existe uma teoria bem definida. A outra teoria que eu passei para vocês, ela deixa algo muito mais claro do funcionamento. Aqui alguém só colocou a armadura mínima, tá? Então a gente não sabe muito bem se funciona,
Aqui eu coloquei também a bibliografia que eu utilizei para poder montar este material, tá? Então, nós temos aí uma novidade, que é o livro do campus, também de 2015, e essa apostila, que vocês podem clicar aqui e acessar, do Paulo Bastos. Tem até alguns blocos aí para vocês quererem saber como é que funciona, tem alguns desenhos, tá? Só que as variáveis têm outros nomes. Então, é um material muito bom para vocês consultarem, só que também pode causar um pouco de confusão, tá? Então, é só um acréscimo aqui para vocês. Então, eu vou encerrar essa parte do bloco, né, essa revisão geral que eu fiz, e a gente vai começar a entrar agora exatamente na cerejinha do bolo, que é o detalhamento, é o pavor de vocês. É só deixar aberto o AVA, tá, Xiao? Então, vamos lá. Eu vou dar algumas noções gerais aqui que eu tenho sobre o detalhamento de estruturas. Tá? Essa noção que eu coloquei foi algo que eu tirei do livro do Fusco. Então, na verdade, pelo menos na minha concepção, quando você vai detalhar um projeto de estrutura de concreto, você tem que ter algumas ferramentas aí, você tem que ter alguns conhecimentos. Então, um deles vocês já têm, que é vocês saberem dividir uma região, uma estrutura em regiões B e regiões D, tá? Que eu passei isso na primeira aula, vocês têm isso no material didático. Isso facilita e muito para você saber os pontos em que você precisa se preocupar com o detalhamento ou não. Tá? Então, a gente conhece, acaba sabendo de uma forma muito rápida o que acontece. O outro ponto é o quê? É a hipótese de Saint-Venant. Qual é o tamanho dessa região? E algo que eu gosto muito é justamente do detalhamento, é uma padronização de armaduras. Quando a gente começa a entender qual é a função de cada uma dessas armaduras, por isso que eu coloquei, ó, eu tenho uma armadura de equilíbrio geral, eu tenho armaduras auxiliares e eu tenho armaduras de equilíbrio local, ou seja, armaduras de solidarização, que foi exatamente a maneira com que eu dividi. E a gente começa a saber quais são as funções de cada uma das armaduras, tá? Então, todas as armaduras de equilíbrio geral são as armaduras que participam do esquema resistente, ou seja, que equilibram o esforço. Oi, alguém? Certo, desconhecido. No exercício de duas estacas. Tudo bem, você não fez o detalhamento. Foi o que eu falei. Neste primeiro momento, eu não vou punir vocês, tá? Eu vou dar um puxão de orelha, é claro, porque afinal, eu já postei esse exercício na semana passada, se não me engano, até antes. E aí o pessoal, adivinha que dia grande parte de vocês começaram a tirar, né, de dúvida. Foi ontem e hoje. Hoje meu celular bombou, né? É claro que eu postei sem detalhamento, né? Eu não vou entregar, mas o material de detalhamento já estava no portal, era só vocês me perguntarem aí. Então, vou dar esse puxão de orelha em vocês, né? Deixa tudo para cima da hora. Isso aí, Juliana. É normal. O senhor está desculpado, tá? Mas que isso não se repita. Claro que está errado, né, Leonardo? Por que é interessante que vocês façam as coisas com antecedência, tá? Pessoal, uma coisa que vocês têm que entender na engenharia, tá? Eu falo isso por experiência própria. Eu já passei por essa fase no começo da faculdade de deixar em cima da hora. Não vou falar que eu nunca fiz isso, que eu já fiz isso, tá? Sou brasileiro também. Mas o que acontece? Vocês têm que ter em mente que você só vai entender... Já vou te responder, Carol. Que vocês precisam saber por que você está calculando aquilo. Você pegar uma fórmula e aplicar é muito fácil, tá? Mas na sequência, você entender o porquê daquilo, digamos assim, por que eu estou falando isso, tá? Se eu mudar qualquer coisa num bloco, se eu colocar um bloco diferente, tá? Esses exemplos que eu coloquei para vocês, esses exercícios, são exercícios muito bobos, tá? Eu vou mostrar para vocês, agora, um detalhe que eu fiz, eu não sei se eu tenho esse detalhe aqui ainda, tá? Mas ele foi um bloco sobre estacas, que, como diria um colega meu, é rabo de foguete, tá? Porque ele não era nem um bloco sobre estacas e não era nem uma viga parede.
eu vou mostrar aqui, deixa eu só encontrar quem é esse canalha, eu já falo para vocês. Esse cabra aqui, foi esse bloco. Que o que acontecia nesse projeto em específico, tá? É um bloco sobre 3 estacas, com o pilar chegando. Deixa eu ver se eu tenho outro modelo aqui também, que era rabo de foguete. Esse cara aqui. Eu vou mostrar um projeto para vocês. Deixa eu abrir a forma. Esse cara, BP1 e BP2 que eu mostrei para vocês, é exatamente aqui, ó. Então, pode parecer um pouco complexo, tá? Mas essa é uma planta de formas, tá? No pavimento térreo de um edifício lá em São Paulo, na Consolação. Então, o que acontece? Nesse ponto, há um subsolo, ou seja, o terreno ele tinha 2 níveis, tá? Bem diferentes um do outro. Eu vou abrir até a planta de forma do outro nível aqui para vocês verem. Então tá aqui. Na verdade, foi feita uma cortina de estacas prancha, né? Desculpa, uma cortina de estacas metálicas para fazer a contenção. Aqui era um reservatório, eu não podia mexer muito nesse bloco. Então, na verdade, o meu pilar ele não podia descer aqui para baixo, justamente por conta da existência de um reservatório nessa região. Então, eu tenho aqui um reservatório, né? Essa aqui era a entrada do prédio. E aí você tinha um bloco ligado ao outro. Mas no meio deles eu tinha cortina, então eu não podia fazer uma viga separada, né? Na verdade, tudo era uma coisa só. É justamente isso aqui. Eu tinha um bloco BP1, tinha um bloco BP2, e aí eu tinha que fazer essa ligação, porque as estacas elas não estavam centralizadas. Reparem que esse pilar ele está excêntrico. Então isso aqui me gera um momento fletor muito grande, que teria que ser absorvido pela estaca. Para corrigir, ou seja, para absorver esse momento fletor, eu tinha que usar uma viga alavanca. Só que além de ter a viga alavanca, aqui eu também tinha cortina. Então eu tive que praticamente fazer o quê? Montar um dimensionamento todo no bloco. Ou seja, considerar esse cara como um todo. E aí o que eu fiz? Exatamente isso. Eu considerei como se eu tivesse um pequeno bloco sobre estacas aqui. Na verdade, trabalhei grande parte disso aqui como se fosse uma viga parede. Fora isso, o que acontecia? Eu tinha um rebaixo no canto do bloco, tá? E o meu bloco ele era muito maior em relação ao meu pilar. Então, eu tive que transformar esse bloco, uma viga alavanca, com outro bloco. Então, eu tive que montar esse Frankenstein aqui. Ah, o TQS faz isso? De jeito nenhum. Tá? Ou qualquer outro software faz? Não. Você, no máximo, vai conseguir tirar os esforços. Então, eu peguei toda a teoria, ou seja, todas essas fórmulas que eu apresentei para vocês, e mais um monte de outras, montei um modelo e consegui resolver esse cara para poder detalhar. O importante, assim, não caiu, né? Está lá de pé até hoje. E eu estou bem a favor da segurança para converter isso. Então, por isso que eu falo, se vocês tentarem começar a estudar um pouco antes, você absorve muito melhor isso. Então, se você começar me perguntando, pode mandar e-mail, tudo. O problema é que hoje foi, digamos assim, uma frequência muito maior de perguntas do que eu tive nos outros dias. Justamente porque vocês deixaram tudo para a última hora. Primeiro, eu consigo atender vocês melhor, quando vocês costumam responder e mandar com antecedência, tá? Eu consigo trabalhar melhor com vocês. Então, pensem nisso. Quando você começa a resolver, não pensa só numa fórmula para poder escapar logo dessa disciplina. Vocês têm que absorver um pouco disso para você começar a aplicar. Esses bloquinhos bonitos aí que vocês viram, dificilmente vocês vão encontrar, tá? Essa é a grande verdade. Deixa eu ver aqui só a pergunta da Carol. Essa solidarização, não, ela não é só junto ao nó, tá?
Nem na parte de cima, na parte de baixo. Na verdade, ela é distribuída. Deixa eu só fechar esses outros aqui, que eu me empolguei um pouco. Então, é isso aqui, ó, Carol. Carol, Elizabeth, não sei quem é, tá? Mas vou responder. Na verdade, esta força de tração, ela está atuando aqui. Lembrando que é a força, né? A força, ela não existe. Tá? Que isso fique bem claro na cabeça de vocês. Força não existe, existem tensões. Para facilitar as contas, nós criamos essa abstração matemática, que é a força. Tá? Então, na verdade, eu tenho toda uma região de tração em toda a biela. Ela não fica concentrada só aqui e aqui. Por isso que eu armo, ou seja, eu faço a minha armadura de pele em toda a altura do bloco. Assim como eu passo os estribos, tá? Então, é essa a ideia. Eu vou colocando uma série de estribos para que eu possa costurar toda essa tensão de tração que é produzida. Tudo bem? Beleza. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Além do desconhecido? Um bloco armado em 3D, Stephanie? No momento eu não tenho nada, mas eu posso montar um bloco 3D para vocês. Eu sei que o TQS ele faz isso também, tá? Ele mostra aí as armaduras. Eu vou tentar montar esse cara para mostrar para vocês. Não consigo fazer isso agora, tá? Mas eu monto sim e tento. De repente até coloco no material didático, tá? Vai para minha listinha de tarefas isso. Olha, eu estou surpreso, nós estamos com 56 pessoas, de 56, nós estamos com 85% da sala online. Eu não sei se isso é medo da minha disciplina, ou se vocês realmente estão interessados no assunto. Não me respondam, tá? Por favor, eu prefiro morrer com essa dúvida na cabeça. Então, vamos lá. Voltando aqui para o detalhamento. Então, as armaduras auxiliares, elas são armaduras complementares, elas têm a função, elas têm uma ordem prática, ó. Lembra que eu comentei? Eu não preciso ter um cálculo tão apurado para definir essa quantidade de armadura, porque eu tenho regras construtivas. Então, isso foi feito ao longo de muito tempo, claro que não significa que esteja certo, né? Na verdade, a gente foi aprendendo conforme as coisas vão acontecendo, né? São armaduras mais simples, tá? Ela não tem uma participação direta no equilíbrio da peça. Então, como eu comentei aqui, elas não são calculadas a partir de teorias específicas, mas sim por regras práticas, que é exatamente o que nós tivemos aqui, ó, nas minhas armaduras auxiliares. Então, isso é uma regra prática, tá? Já as armaduras de solidarização, elas não participam diretamente do esquema resistente global daquela minha peça. Mas sem essa armadura, eu posso... Como é que eu posso... deixa eu pensar aqui. Sem esse tipo de armadura, você pode passar a ter um problema em que a tua peça ela entra em ruína porque você não tinha. Então, você tem um problema pontual, não é um problema de equilíbrio geral, tá? É um problema local, por isso o nome, né? Equilíbrio local, que ele produz a ruína da peça. No caso do bloco sobre estacas, de 2 estacas, por que isso é tão importante? Onde é que está acontecendo essa força de tração? Essa força de tração está acontecendo neste sentido. Ou seja, ela está tracionando aqui. A tendência, eu tenho uma abertura de fissuras, ó, é nesta direção. Então, ela tende a separar, ou seja, ela vem para cá e vem para cá. Então, a fissura, ela abre exatamente aqui no meio. O que eu passo até aqui, o que eu tenho no meio? A biela. Se eu cortar a biela, eu mato o meu esquema resistente global.
Então, por causa de um efeito local, eu acabo com o meu bloco sobre estacas. É isso que significa uma armadura de equilíbrio local. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, aqui, essa é a padronização que o Fusco sugere. Então, como eu tenho aqui as armaduras de equilíbrio geral, auxiliares e equilíbrio local, e aí eu passo até aqui as armaduras longitudinais transversais. Quem são as auxiliares? Montagem, complementares, pele, né, contra o fendilhamento em alguns pontos, armaduras de costura. De equilíbrio local, armaduras contra a flambagem de barras, ou seja, são os ganchos do pilar, armaduras para desvio de forças, né, e armaduras de suspensão. Então, a armadura de suspensão, ela também pode entrar como no caso de uma viga, por exemplo, tá? Você tem viga que apoia em viga. Então, essa armadura chega no fundo da viga, eu tenho que ter um tirante, ou seja, uma quantidade de estribos maior nessa chegada para poder jogar essa força para cima e você conseguir distribuir até os pilares, tá? Só que um detalhamento simples, né, um exemplo do que eu fiz aí no restante do material, tá? Então, o que acontece? Aqui eu fiz uma indicação de como a gente costuma fazer as peças, né, e eu dei o nome aos bois. Então, de quem pertence essa peça, né, que isso aqui eu utilizo também no material de sapatas, tá? Qual é a função da armadura? A fretagem, esse texto indicando a padronização dela. Então, a armadura de solidarização. Então, como eu já descrevi isso lá em cima, vocês não precisam se preocupar muito desse ponto, tá? No detalhamento, o que a gente costuma fazer, né? Eu tenho a parte da tabela de aço. A lista de ferros é para que a pessoa que vai montar esta lista, ou seja, vai montar este elemento, ele sabe quais são as posições, quanto de aço ele vai consumir. Então, por exemplo, aqui é uma lista de exemplo de sapata 1. Então, a minha sapata 1, ela tem 7 posições. Ele vai precisar cortar todas essas barras, conhecimentos nessas quantidades. Então, isso facilita muito para o cara em campo, na hora que ele for armar. Para quem for orçar isso, uma aula de resumo ajuda bastante. Por quê? Quantos quilos eu vou gastar? Sapata 1. Prancha, eu posso ter dezenas de elementos estruturais, vigas, né? Ou às vezes só uma laje. Tá? Então, você tem aí tudo isso representado por uma tabela de aço. Outra coisa que a gente costuma colocar, né, é usual, colocar uma porcentagem extra de peso. Por quê? Por causa da sucata. Então, imagina que eu vou ter que cortar uma barra com 719 centímetros. Isso não vai acontecer. Então, vai sobrar uma ponta quebrada, uma ponta com um número que não vai poder ser utilizado em nenhum local. Então, você acaba gerando sucata. Então, se o armador ele não for um cara bom, ele já tem esse tipo de problema, você vai. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Respeito, né, Juliano? É pânico, tá? Eu nem disse, sei de conhecimento, sei. Tá. Uhum. Senta lá, Cláudia. Então, continuando aqui. Outro ponto importante é que a norma ela estabelece que eu tenho que posicionar pelo menos 85% da minha armadura em cima da saca. O resto eu posso deixar do lado de fora, tá? Essa é a ideia. Aqui a gente costuma falar na norma. A barra face do bloco e terminar em gancho nas duas extremidades. Aí tá aí, tracionadas, a armadura da escada do bloco. Se você estiver calculando um bloco, tua reação deu negativa, significa que você tem tudo isso que nós estamos fazendo aqui que eu ensinei para vocês lá em cima, ele deixa de validade. Você tem que montar um modelo de bié próprio para esse bloco. Então, a vantagem de você conhecer o tirante é que você resolver qualquer coisa, tá? Você começa a ter boas noções de montagem ou de montagem da estrutura. Vamos lá. Isso aqui é o meu
tá? Tá, tudo bem. O que meu coração mandar. Tá certo. Perfeito, gente. Já ganho. Foi de maioria, né? Eu mostro aí no TQS como é que a gente vai desenvolver. Alguém, por acaso, baixou aquele programa que eu comentei, o SMAT Studio? A maior parte de vocês não fez isso, Geraldo. Tá, vocês... Posso baixar, né? Pode. Você pode baixar realmente. Ok, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês o gabarito daquele exercício que vocês desenvolveram, tá? O que acontece? O SMAT Studio é uma planilha de cálculo qualquer. Então, você pode indicar ou colocar variáveis aqui. Né? Eu posso fazer A mais B, B mais C, ou seja, eu posso usar ele com uma calculadora direto, ele vai me dar o resultado, ou eu posso criar formulações que vão apresentar, ou seja, basta eu digitar a equação que ele me indica quais são os resultados. E o melhor de tudo, ele me trabalha com o quê? Unidades, tá? Então, por exemplo, se eu quiser indicar uma unidade aqui, eu vou indicar a letra A, que é uma variável qualquer, e eu vou falar que a letra A ela tem 100 centímetros. Eu vou digitar o 100, e aí eu vou pressionar o apóstrofe do teclado. Digito a unidade do Enter. Pronto, já tem a unidade. Então, vocês conseguem trabalhar. Então, vocês podem fazer isso aí para qualquer coisa ao longo do curso, tá? Para sapata. Na verdade, os meus gabaritos de prova também são desenvolvidos aqui, tá? Que aí permite que vocês vejam as equações e vocês consigam trabalhar. Não, não fui eu que montei, tá, Matheus? Na verdade, eu apresentei o programa para o Marquinhos e ele começou a... Acho que ele se empolgou, tá? E aí fez o material. Na verdade, eu nem sei qual é o material do Marquinhos atualmente. Então, vamos lá. As reações aqui, eu calculei numa planilha à parte, que eu já tenho, para poder determinar as estacas. Então, as reações que a gente tinha no exercício eram 368,75, 331,35. Então, nós chegávamos aqui a uma reação máxima de 737,5, ou seja, uma nova carga axial. Eu substituí este terno de esforços, né, 700 kN, momento em torno do eixo Y de 15 kN metro, por uma única força axial e meio. Esse gabarito eu vou postar hoje ainda para vocês, tá? A partir do próprio desenho, eu já determinei qual era a distância entre estacas, né, que nós tínhamos aqui, e a dimensão da minha biela. Então, a biela, no exemplo de vocês, né, no exercício de vocês, tinha exatamente 30 centímetros aí de projeção. Se eu olhar aqui, no nosso bloco, ó, posso pegar deste ponto a esse ponto, ó, 30 centímetros. Então, tá beleza, sei exatamente que era esse resultado. E aí eu faço as dimensões do bloco. Então, aqui eu fiz uma continha, né, o máximo entre um diâmetro da estaca e metade do diâmetro da estaca mais 15 centímetros, ou seja, o mínimo que eu posso ter de afastamento é 15 centímetros. Como quem governou foi o próprio diâmetro da estaca, eu considerei 30 centímetros. Então, eu cheguei aqui às dimensões do meu bloco. Com essas dimensões, o que eu já posso fazer no meu desenho? Tá? Eu posso montar a minha planta de formas. Então, nós temos aqui o meu bloco com 140 centímetros por 60, ou seja, eu já consigo fazer a planta. Então, todo detalhamento a gente começa a partir de uma planta de formas. Do caso, a forma desse meu bloco é exatamente essa. Eu tenho 140 por 160, as duas estacas e o meu pilar. Tá? Eu não preciso cotar esse pilar. Ele vai aparecer em outro desenho.
ver se tem mais uma. Alexandre, assim, você pode... Deixa eu olhar aqui. Pode aumentar esse afastamento? Sim, você pode aumentar. É que o mínimo é 15 centímetros. Tá? Você pode até trabalhar com 20 centímetros. O que acontece nesse exercício é que você pode passar a ter um problema de ancoragem. Ou seja, pode ser que você não tenha espaço disponível nesse exercício, que é o que acontece, tá? Mesmo utilizando 30, eu tive um problema de ancoragem com esse cara aqui. Eu vou mostrar para você aí mais para frente. A altura útil, reparem, tá, gente? Eu coloquei aqui, dei como variável inicial um θ inicial. Por quê? Né? Para facilitar até mesmo a correção. Para eu poder corrigir isso com mais facilidade, eu já defini qual era a altura que vocês iriam adotar e qual era a profundidade do nó. Então, eu já forneci o X e o θ. Ficou muito boi fazer isso, tá? Então, vocês já saem daqui sabendo qual é a dimensão do bloco, ou seja, qual era a altura. Também ficou muito boi para poder corrigir o exercício, tá? Na prática, ninguém vai te falar quanto tem que ser essa altura. Você vai escolher isso. Como? Você vai ter que saber se você vai consumir mais concreto, se você tem espaço para ter uma altura necessária desse bloco, para ter essas dimensões do bloco, tá? Então, isso é um critério de cada um. Aqui, como vocês estão começando, vocês ainda são café com leite, tá? Eu já disponibilizei o θ e o X. Então, a partir desse θ, vocês determinaram qual era a altura útil, que no nosso caso foi 43, e chegamos aqui à altura de 50 centímetros, tá? A partir disso, eu calculei o braço de alavanca, que é para a gente poder calcular o ângulo da minha biela, né? Ou já entra direto aqui na fórmula, eu preferi fazer isso aí bem mastigado. Então, eu cheguei aqui, ó, a um valor de 40,5, fazendo essa correção, eu chego aqui a 53,47 graus, tá? A altura do outro 45. É que você não considerou, né? Sim, teoricamente você pode utilizar uma altura maior ou uma altura menor. Não, Raquel, se o teu bloco deu 150 por 60, ele não está errado. Uma coisa que vocês têm que ter na cabeça, assim, não está errado, tá? Se vocês montaram uma geometria, vocês conseguiram equilibrar as armaduras, colocaram armadura suficiente, conseguiram detalhar tudo, conseguiram garantir o comprimento de ancoragem, seu bloco está correto. Tá? Então, se você adotou uma altura de 45, tudo bem, não tem o menor problema, desde que você tenha considerado essa altura de 45 na hora de calcular o ângulo de inclinação da biela. Não tem nenhum problema, tá, Milena? E você também, Pedro. A altura vocês podem adotar maior ou menor. É que aqui eu já fixei a altura. Não vou puni-los por isso, tá? Não neste momento. Na verdade, eu quis facilitar a vida de vocês. Mas se vocês quiseram... Vai, Juliana, vai ter intervalo porque minha garganta tá seca já, tá? Eu não tô aguentando tanto falar, porque antes eu passava, deixava vocês escrevendo, né? A gente vai fazer um intervalinho assim de 15 minutos aí para poder tomar um café, tomar uma água, tá? E aí eu vou ver se eu procuro aqueles modelos lá 3D para vocês. Não tem problema, tá, Raquel? O bloco ele ser de 150 por 60. Não tá errado. O que você fez, ao invés de, o que eu acredito, tá? Como o teu comprimento de ancoragem provavelmente não foi suficiente, você só aumentou a dimensão do teu bloco. Acredito que tá correto, tá? Foi uma solução que você deu. Uma coisa que eu não estou analisando, que eu não estou corrigindo no exercício de vocês, gente, é a questão de economia, tá? O que vocês estão estudando é como é que eu faço esse dimensionamento. Então, vocês experimentarem alturas diferentes, acredito que isso aí foi até a pergunta do Ayrton, ele mandou um e-mail para mim, eu ainda não respondi. Vocês podem sim variar isso, vai do gosto de cada um, né? Mas vocês têm que pensar, será que eu tenho espaço para colocar esse bloco de 160? Que a gente está analisando somente um elemento, tá? Quando eu tenho 40 blocos numa prancha, eu tenho que olhar todos esses blocos. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a planta de forma, não lembro.
se tem aqui com todos os blocos locados. E aqui eu tenho parte dos blocos, tá? Eu vou abrir de novo essa planta do térreo, só para vocês terem uma noção. Então, eu tenho aqui, ó, uma porrada de blocos. Então, reparem, eu tenho que me preocupar se eu não vou invadir... Por exemplo, ó, esse bloco, tem um bloco muito próximo um do outro, inclusive eles estão em cotas diferentes. Então, eu tenho que tomar cuidado para não estar apresentando um problema, né? Leonardo, não tem crack o TQS, tá? Felizmente, não tem. Mas vocês têm aí o acesso, eu vou até mostrar para vocês. Não estou ganhando nada na TQS, tá? Muito pelo contrário, eu tive que pagar muito para isso. Mas para a versão estudante, vocês têm. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui em Downloads, ó. Eu acho que é em Downloads. Não é em Downloads. Nós temos aqui os... Eles mudaram o site, tá? Eu estou meio perdido. Aqui na TQS Store, acredito eu, tá? Ou em produtos. Vamos olhar, a gente olha os dois, tá? Vocês não vão precisar se preocupar com pegar fretado, né, dessa vez, então vocês têm tempo de sobra aí. Então tá aqui, ó, realmente, dentro da TQS Store, tá? Ou seja, vocês conseguem acessar isso aqui. Então tem a versão profissional, aqui eles passam o preço para aluguel, tá? Mas eu tenho a versão estudante. Então ele é gratuito, tá? Então vocês conseguem fazer esse download para poder trabalhar. E tem também a avaliação gratuita, que ela tem ela é uso exclusivo para você conhecer e aprender o sistema. Então, o que acontece? Será que compensa eu comprar o TQS ou não? Então, você pode utilizar a avaliação gratuita para poder trabalhar e estudar. O TQS estudante ele é um pouco limitado, tá? Mas vocês podem fazer o download aí disso tranquilamente. Onde nós estamos? Aqui. Deixa eu ver. Do TQS estudantil, sim, ele tem uma limitação. Primeiro, que ele não vai deixar você plotar nenhum desenho, graças a Deus, né? Para não acontecer o que o Matheus comentou aí, né? Prédio caindo e tal. Então, isso realmente pode estar acontecendo. Na verdade, isso acontece frequentemente. O software não é engenheiro, tá? O software não faz projeto. Inclusive, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Esse desconhecido está ficando abusadinho, né? Quem é você, desconhecido? Vamos lá. Deixa eu fechar o material aqui. Deixa eu achar... Até me perdi aqui no que eu ia mostrar mais para vocês. Sim, a resolução. Beleza. Então, aqui, uma vez que eu tenha definido o θ, eu posso calcular as minhas áreas ampliadas e checar a minha tensão nas bielas. Tá? Essa tensão na biela, ela ficou tranquila aqui, ó, ela ficou com 10,66. Eu poderia, por exemplo, até diminuir um pouquinho esse X. Sei lá, eu poderia colocar 4 centímetros. Vamos ver quanto é que dá. Por quê? Porque eu tenho tensão sobrando, ó. Na verdade, uma maneira muito prática para nós, se você programar isso no Excel, você consegue alterar aqui facilmente, né? Então, você consegue mudar isso e resolver o exercício, né? Ou o seu problema de blocos sobre estacas. Então, a gente está com folga aqui na biela, ou seja, eu poderia até ter economia nessa armadura de equilíbrio geral, tá? Uma vez que as duas tensões elas estão abaixo das tensões limites, eu sei que não vai ter ruptura por esmagamento. A armadura de equilíbrio geral que vocês iam chegar nesse exercício era de 8,79 centímetros quadrados, tá? O que acontece? A forma mais prática de você detalhar esse bloco, ou seja, a forma mais econômica, seria se eu adotasse 3 barras de 20, que me dá aqui 9,5
40 quadrados. E aí, o meu comprimento de ancoragem máximo, calculo o comprimento necessário, o mínimo, e aí eu calculo o comprimento disponível. Qual que é o problema desse cara, tá? O que aconteceu aqui? Se eu utilizar os 3 FID 20, esse cara não passa, ou seja, minha ancoragem ela estaria reprovada aqui. Por quê? 49 está sendo superior a 40 centímetros. O que eu posso fazer? Tem várias alternativas. Primeiro, eu poderia trocar a minha bitola, poderia adotar uma bitola de 16 e utilizar aqui 5 barras, por exemplo, que reduziria, ou eu posso simplesmente manter a minha bitola e aumentar o número de barras. No nosso caso, eu vou considerar a mesma bitola e vou aumentar o número de barras. Então, eu vou manter isso aqui para 15,71. Por quê? Para eu jogar esse meu comprimento de ancoragem efetivo. Tem um motivo para eu fazer isso, eu vou mostrar para vocês no detalhamento, tá? Então, o que ocorre? Uma vez que eu tenho usado lá, determinada a minha altura, eu posso terminar de fazer essa forma, ó. Então, eu tenho a altura de 50, reparem, eu sempre tenho 2 cortes. Eu tenho um corte longitudinal e um corte transversal. Independente de qual seja o corte, em um eu tenho que indicar o meu concreto magro, tá? Que é justamente esse rachurado, e no outro corte eu tenho que mostrar o embutimento da estaca, tá? Se vocês quiserem colocar mais cota, vocês podem, né? Lembre-se, informação nunca é demais no projeto. Ainda mais que a gente não sabe quem é que vai executar isso. Tá? Você precisa saber, será que o cara realmente sabe ler? Então, às vezes, você pode até mesmo colocar cotas adicionais. Isso não seria necessário, mas pode acontecer. Acho que alguém... É verdade, se o cara sabe ler, tá, Matheus? Porque às vezes eu já peguei muita coisa que o cara interpretou errado o desenho. Então a gente força muito, coloca a informação em excesso para o cara poder saber montar isso aqui, né? Então nós temos aqui a minha prancha de forma totalmente pronta. Então ela tem que ter o meu bloco, eu indico a escala, normalmente é 1:25, tá? Então eu tenho que ter um desenho de planta, um desenho do corte A e um desenho do corte B. Vamos lá, continuando aqui. Então, uma vez que eu tenha feito isso, eu sei que vai aprovar esse cara. Ou seja, eu usei esse. Então, eu tenho aqui a biela CCC, né, a largura, deu 20 e poucos centímetros, 30, no final a gente chegou aqui a 27. Se vocês chegaram a valores diferentes, tudo bem, não tem o menor problema, tá? Vocês chegaram a valores talvez próximos, 21, não precisa chegar na quarta decimal. É que aqui eu estou fazendo no programa, ele me facilita isso, tá? Então pode ter dado alguma variaçãozinha. A força na biela é o meu RSD, em que eu uso γ F e γ-N, tá? Então, divido isso pelo seno de θ, eu tenho a força inclinada. Cheguei aqui a 642, faço toda aquela sequência de contas, e nós chegamos aqui a uma armadura de pele de 1,36 e uma armadura vertical de 1,01, tá? Eu vou explicar como é que a gente vai distribuir esta armadura, tá bem? Então, eu vou marcar aqui no meu desenho que eu tenho, então, 5 FID 20. Vou só fazer um detalhe, então eu tenho 5 FID 20 milímetros. Eu tenho um ASH de 1,37. Não, ASV de 1,01. Então, esses caras aqui são as armaduras que eu vou precisar detalhar neste bloco, tá?
Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida a respeito do detalhamento ou das contas que foram feitas?